Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Prontos para mais um estudo? Então vamos lá. Vocês vão precisar do guia de estudos Amigos do Coração, lápis, borracha e um lápis de cor amarelo, ok? Nós vamos precisar também e principalmente da nossa Bíblia, a Palavra de Deus. Para começarmos o nosso estudo, nós vamos pedir primeiro a orientação do Espírito Santo, ok? Então vamos orar? Posição de oração. Querido Pai amado que estás nos céus, pedimos a presença do Teu Espírito para o estudo da Tua Palavra. Muito obrigado por essa bênção, Senhor. Derrama sobre nós, dá-nos sabedoria e inteligência e coração puro. Amém. Muito bem, vamos lá? O título do nosso estudo de hoje é Amigo de Verdade. Está lá na página 14 do nosso guia de estudos. Vamos todos lá? Abra aí na página 14 e vamos começar a ler a nossa historinha de hoje, ok? Diz assim: depois de contar várias histórias na praia do Mar da Galileia, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Lá, os discípulos pediram que Jesus explicasse melhor para eles a história do joio que você já conhece, não é? Nós estudamos ela no último estudo. Depois da explicação, Jesus contou mais uma história para os discípulos. A do comerciante que procura pérolas especiais. Quando este homem finalmente encontra uma pérola rara, de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Assim, também é quando você aceita Jesus como seu melhor amigo. Você vai começar a andar junto com Jesus em todos os momentos de sua vida. Você até vai deixar de fazer algumas coisas de menor importância para poder ficar mais tempo junto com Jesus. E ele vai contar para você a história de como ele deixou o céu para vir até este mundo salvar você da morte eterna. É por isso que Jesus representa a pérola de grande valor. Que bênção, né? Que maravilha. E aí a gente começa as nossas questões aí, as nossas perguntinhas. A primeira atividade aí diz o seguinte: leia os textos bíblicos e pinte as figuras. Em seguida, relacione as figuras de acordo com os textos que você leu. Vamos ler junto então? Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos lá. E abrir primeiramente em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho, capítulo 3, versículos 14 e 15. E aí, já abriu? Vamos lá então. Gênesis, capítulo 3, 14 e 15. Vamos ler juntos então. Então o Senhor disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Muito bem. Aí embaixo nós temos três figurinhas, três imagens que nós vamos relacionar com o texto que a gente leu, ok? Aqui fala de uma cobra, uma serpente. Então, qual a figura aí que representa uma cobra, uma serpente? É a última imagem aí. Então, tem um parênteses, você vai colocar aí o número 1, porque o texto de Gênesis 3, 14 e 15 está se referindo a uma serpente, a uma cobra, tá ok? Põe aí então, número 1 no parênteses. O texto 2, vamos lá, está em Atos, lá no Novo Testamento. Vamos lá, Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos ver o que nos diz Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Jesus é aquele a quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas.
A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Só Jesus nos salva. Então, esse texto aqui está se referindo a Jesus. Qual dessas imagens aí no seu livrinho de estudos que representa a imagem de Jesus? Isso, muito bem. A primeira tem uma imagem aí de Jesus. E tem um parênteses no cantinho. Aí vocês vão colocar o número 2, ok? E vamos para o terceiro capítulo de hoje, que está em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 nos diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se nós pecarmos, nós morreremos, mas Deus tem a promessa de vida eterna, então Ele pode nos salvar da morte. Então, o terceiro capítulo de hoje está dizendo que a morte é o salário do pecado. Então, vamos colocar aí o número 3 nesse caixãozinho aí que simboliza a morte, ok? Então, o número 3. Muito bem, vamos continuar? A segunda questão aí. Preencha as cruzadinhas utilizando as palavras em destaque nos textos bíblicos abaixo. Aqui nós temos várias palavrinhas sublinhadas em negrito, um pretinho mais escuro aí. Essas palavrinhas vocês vão colocar aqui, ó, no nosso caça-palavras, ok? Ou melhor, na nossa cruzadinha, desculpa. Vamos lá. Tem 3 textos bíblicos aí que vocês podem me acompanhar, ok? O primeiro texto bíblico está em João 3, 16 e 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Que bênção, né? O segundo texto está em Filipenses 2, 5 e 6, e diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Vamos para o próximo? Hebreus 2,14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. O diabo tem poder sobre a morte, mas Deus tem poder sobre a vida eterna. E Ele vai nos dar essa vida eterna em abundância para a gente, porque Ele prometeu, Ele foi preparar um lugar e Ele voltará para nos buscar, para que a gente possa estar com Ele, vencendo a morte e todas as tristezas, todos os males desse mundo. Aí, depois que vocês terminarem essa cruzadinha, tem algumas palavrinhas aí em destaque. Pede a ajuda do papai e da mamãe para fazer, tá bom? Vocês vão fazer um caça-palavras. O caça-palavras, ele vai desvendar uma imagem e vocês vão descobrir depois, tá bom? Diz o seguinte assim, a questão 3. Encontre no caça-palavras as seguintes características de Jesus: o amigo de verdade. E no final, pinte todas as palavras que você encontrou de amarelo. No centro irá aparecer o símbolo da nossa salvação. Vocês vão procurar as palavrinhas que são características do nosso amigo Jesus. Vamos descobrir quais são essas características? Então vocês vão circular, vão pintar de amarelo depois que vocês acharem todas as palavrinhas. E aí no centro do caça-palavras vocês vão descobrir uma imagem que é o símbolo da salvação, ok? Mas quais são essas características de Jesus que vocês vão encontrar aí no caça-palavras? Jesus era amigo, libertador, salvador, Deus, homem, obediente, filho, fiel, poderoso, misericordioso, único. Jesus tem muitas mais características. E essas características que vocês vão descobrir estão na Bíblia.
E aqui do lado de cada característica, você tem um versículo bíblico. Convido o papai e a mamãe para ajudar vocês a lerem esse versículo bíblico que está do lado de cada característica. E vocês vão descobrir na Bíblia a comprovação das características de Deus. Legal, né? Depois me conta, tá? Como que foi essa atividade. Nós vamos ter mais uma atividade, que é a atividade número 4. A atividade número 4 diz o seguinte: decifre o código para entender como Jesus corrigiu a desobediência de Adão. Adão, ele pecou. Ele comeu a fruta que a serpente ofereceu para a mulher, não foi? E por isso o pecado entrou no mundo. Mas existe uma pessoa que veio ao mundo, ele não pecou, e ele veio para nos salvar, para dar o exemplo que nós também podemos obedecer, ok? E aí a gente vai descobrir esse versículo que está aqui. Tem várias letrinhas aí, cada letrinha tem um código. Você pode olhar a letrinha, olhar o código, olhar aí nos espaços que estão em branco, faltando letrinha, e colocar essa letrinha que falta. Mas esse versículo está lá em Romanos 5, 18 e 19. Vamos ler juntos? Aí você já aproveita e já vão escrevendo aí, ok? Vamos lá. Portanto, assim como um só pecado condenou, o pecado de Adão, lá no Éden, quando comeu o fruto, todos os seres humanos, assim também, um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Ou seja, um só pecado condenou todos os seres humanos, mas um só ato de salvação nos liberta. Que ato é esse? Jesus, ele morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Que bênção, né? Esse ato de salvação nos dá vida. E assim todos os seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Assim também todos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, assim como nós nos tornamos pecadores por causa da desobediência de Adão, nós também somos aceitos por Deus por causa da obediência de Jesus. Que bênção, né? Você crê nisso? Eu creio. Então, hoje nós aprendemos que somos pecadores e nosso destino é a morte. Mas Jesus nos ama tanto que morreu em nosso lugar. Só mesmo Jesus, o nosso amigo de verdade, faria isso por nós. Você acredita que Jesus morreu por você? Você acredita que Jesus se sacrificou por você? Então, ó, tem um parênteses aí no final e uma palavrinha sim e uma palavrinha não. Coloque um X se você realmente crê nisso, ok? Na palavrinha sim, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês, um bom estudo e logo mais a tia Dani vai mandar outro estudo para vocês, o nosso 5º tema, ok? Vamos orar? Querido Jesus, te agradecemos porque podemos estudar a Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito possa abrir o nosso coração, que nós possamos estar sempre pertinhos de Jesus. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um lindo dia. Bye, bye.